Sempre que eu estudo a Idade Média, algumas perguntas me inquietam. Como é que uma civilização inteira convenceu a maioria das pessoas de que a sua posição na hierarquia social era a vontade de Deus? Que nascer servo era destino divino? Que questionar o rei era questionar o cosmos? Não foi ingenuidade, claro. Foi uma construção intelectual sofisticada, sustentada por séculos de teologia, de filosofia e de violência seletiva. Entender como ela funciona é entender algo fundamental sobre como o poder se mantém, inclusive hoje. Seja muito bem-vindo ao Democrate, eu sou o Alessandro Braga e hoje a gente vai falar sobre a Idade Média. A gente vai mergulhar a fundo nela, não como uma curiosidade histórica, mas como a gente vai analisar a anatomia desse poder sem freios. A gente vai tentar condensar aqui 1000 anos nesse único episódio. O intuito é pedagógico, de entender como a igreja construiu a legitimidade do poder medieval, como o feudalismo organizou a dominação cotidiana e o que mais interessa aqui pra gente, como mesmo nesse silêncio, nesse eclipse, apareceram as primeiras sementes do que vai se tornar depois a nossa democracia moderna. Para entender a política medieval, é preciso começar pela teologia. Não porque a religião explique tudo, mas porque ela forneceu o vocabulário, forneceu as categorias e forneceu também a legitimidade dentro das quais toda a discussão política medieval aconteceu. O pensador mais influente aqui é Agostinho de Hipona. Ele nasceu em 354 e morreu em 430. Ele foi bispo no norte da África durante a queda de Roma. A sua obra central chama A Cidade de Deus, não é aquele filme não, tá, gente? Ela foi escrita entre 413 e 426 e foi a resposta cristã ao colapso desse Império Romano. O argumento central de Agostinho era o seguinte: existem duas cidades, a Cidade de Deus, que é a comunidade dos que amam a Deus e vivem segundo a graça, e a Cidade dos Homens, que é a comunidade dos que amam a si mesmos e vivem segundo essa carne, segundo esse amor, segundo a carne. A história terrena é a mistura dessas duas cidades até o juízo final. E o Estado? E o governo terreno? Para Agostinho, o Estado é uma consequência do pecado original. Os seres humanos, sem o pecado, viveriam em perfeita harmonia, sem precisar de coerção. Mas como eles pecaram, eles precisam de um poder que contenha, ou que segura essa violência e mantenha uma ordem mínima, mesmo que imperfeita, mesmo que corrupta. Esse pensamento tem uma consequência política enorme. A política, ela se torna essencialmente a gestão da imperfeição humana. Não é o lugar onde os seres humanos se realizam, como Aristóteles imaginava. É um remédio amargo para uma doença incurável nessa vida. Essa desvalorização da política terrena vai marcar o pensamento medieval por séculos. Um outro destaque importante aqui é que em 494, o Papa Gelásio I enviou ao imperador Anastácio uma carta que se tornaria um dos documentos políticos mais importantes da história medieval. Nela, Gelásio propunha a teoria das duas autoridades, ou dos dois poderes. Ele diz o seguinte: existem dois poderes que governam o mundo, o poder sagrado, que é representado pela igreja, e o poder secular, que é representado pelo imperador. Cada um tem a sua esfera. Nenhum deve se submeter completamente ao outro. Esse pensamento parece razoável e, retrospectivamente, ele lembra formas modernas de limitação de poder. Mas na prática, esse equilíbrio nunca foi pacífico. E o conflito mais importante desse equilíbrio instável é a querela das investiduras, que foi uma disputa entre o papado e o Sacro Império Romano Germânico sobre quem tinha o direito de nomear bispos e abades. Em 1076, o Papa Gregório VII excomunga o imperador Henrique IV. Excomunhão não era apenas a condenação espiritual. Ela liberava os vassalos de Henrique de seus juramentos de lealdade. Na prática, ameaçava destruir a base política do poder imperial. Henrique teve que ceder. Em janeiro de 1077, um detalhe importante aqui, descalço na neve em Canossa, passou 3 dias esperando que o Papa o recebesse e levantasse essa excomunhão. Essa é uma das cenas mais carregadas de simbolismo da história política ocidental. Um momento emblemático de uma disputa prolongada. Mas o que me interessa aqui não é a derrota de Henrique, é o que o conflito produziu. Ao brigar, esses dois poderes, o divino e o terreno, foram forçados a articular teorias sobre o limite da autoridade. A igreja desenvolveu o direito canônico. O império desenvolveu o direito feudal.
A Concordata de Worms, de 1122, tentou um arranjo desse compromisso. E nessa fricção entre fontes concorrentes de autoridades, abriu-se acidentalmente um espaço que o pensamento político posterior vai explorar: a ideia de que o poder tem limites. O maior sistematizador do pensamento político medieval é Tomás de Aquino. Ele nasceu em 1225 e morreu em 1274. Ele era dominicano, ele era professor em Paris e em Nápoles e foi canonizado depois pela Igreja Católica. Aquino fez algo intelectualmente extraordinário. Ele sintetizou Aristóteles com o comunismo, com o cristianismo. Aristóteles, 2000 anos atrás, né? Ali na época, 1000 anos atrás. Ele resgata o filósofo grego, que havia sido redescoberto no Ocidente através das traduções árabes, e incorpora o que pensava Aristóteles ao pensamento cristão. Aristóteles, que era pagão, evidentemente, torna-se compatível com a fé. Para Aquino, existem 4 tipos de lei. A lei eterna, que é a razão de Deus que governa o universo; a lei natural, que é a participação humana na lei eterna, o que a razão humana consegue apreender do plano divino, como não matar, honrar aos pais e buscar o bem; a lei humana, que são as normas da sociedade a partir da lei natural, adaptadas às circunstâncias específicas; e a lei divina, que é a revelação das Escrituras. E aqui vem uma afirmação que vai ecoar por séculos, que ele sistematiza de forma decisiva: uma lei humana que contradiz a lei natural não é uma lei verdadeira. Lex injusta não é lex. Uma lei injusta não é lei. Aquino está dizendo que existe um critério exterior à vontade do legislador, pelo qual as leis podem e devem ser julgadas. Essa é uma ideia que acontece antes da ideia do constitucionalismo contemporâneo. Toda essa teologia ela precisava de uma estrutura concreta para funcionar. E essa estrutura era justamente o feudalismo. Não como um sistema uniforme, mas como uma lógica recorrente de relações de poder pessoal baseadas na terra. O senhor feudal, ele não era apenas o proprietário. Ele funcionava também como juiz, como cobrador de impostos, como comandante militar e, em alguns casos, até mesmo como agente da igreja. O poder estava concentrado e sobreposto em uma única figura local. Não havia separação entre executivo, judiciário e legislativo. Todos eles estavam na mesma pessoa. Os servos, a grande maioria da população medieval não eram escravos no sentido romano ou no sentido ateniense que a gente falou ainda agora, no episódio passado, mas estavam presos à terra, eles não podiam se mudar sem a permissão. Deviam corveia, que eram dias de trabalho gratuito nas terras do senhor. Eles pagavam uma variedade de taxas e tributos pelo uso do moinho, do forno, da ponte, pela herança, pelo casamento das filhas, pelo enterro. A ideologia que legitimava isso eram as 3 ordens: os que rezam, que é o clero, os que combatem, que são a nobreza, e os que trabalham, que são os servos e camponeses. Cada ordem tinha o seu lugar providencial. Questionar a hierarquia era questionar a ordem divina. Bom, mas isso aqui eu acho que é fundamental. Os servos resistiam, eles não eram totalmente passivos. Eles não tinham revoluções organizadas ainda, não, mas eles resistiam através de uma resistência cotidiana, que o historiador James Scott chamaria de armas dos fracos. Trabalhar devagar, esconder a colheita, fingir não entender as ordens, emigrar clandestinamente para cidades que prometiam liberdade após 1 ano e 1 dia de residência. O silêncio da democracia, que a gente chama aqui de eclipse, não era o silêncio da resignação, era o silêncio estratégico de quem não tem outra opção. A democracia, se a gente olhar com muito cuidado, ela nos apareceu. Ela sobreviveu em formas frágeis e dispersas, esperando a fratura que abriria o espaço para ela poder ressurgir. E aí vamos começar a ver como é que ela ressurge. Primeiro, na Peste Negra. Ela acontece entre 1347 e 1351, ali mais ou menos. Ela matou entre 1/3 e metade da população europeia. É difícil a gente dimensionar o que isso significou, não apenas em termos demográficos, mas em termos psicológicos, em termos políticos. A mortalidade massiva criou a escassez de mão de obra. Os servos sobreviventes tinham, de repente, mais poder de barganha. Os que tentaram continuar sendo servos nas antigas condições descobriram que podiam fugir para onde pagassem mais. As estruturas do feudalismo começaram, portanto, a rachar. E aí vieram revoltas. A Jacquerie, na França, em 1358, camponeses que massacraram nobres e queimaram castelos antes de serem brutalmente suprimidos. A revolta dos camponeses ingleses, em 1381, liderada por Wat Tyler,
que chegou a ocupar Londres, arrancar o jovem rei, do jovem rei Ricardo promessas de liberdade, claro que promessas essas que rapidamente foram desfeitas depois que seus líderes foram mortos. Mas essas revoltas, elas não eram apenas físicas. Havia também pensadores que começavam a questionar as bases do poder medieval. Tem um pensador chamado Marcílio de Pádua. Ele, em 1324, ele escreveu o Defensor Pacis, um texto interessantíssimo. Para ele, o poder político deriva do povo, não de Deus. Elementos proto-democráticos aqui. O legislador supremo é o conjunto dos cidadãos. A igreja, ela deve se limitar ao espiritual, sem interferir no temporal. Revolucionário. Guilherme de Ockham, que era um grande lógico franciscano, argumentou que o Papa não tinha poder absoluto, que os direitos naturais dos indivíduos precedem e limitam qualquer autoridade eclesiástica. São sementes, são pequenas sementes, são frágeis, mas elas são sementes reais. Existem também nessa época alguns experimentos de limitação de poder. Vamos falar de alguns deles aqui. Dois fenômenos medievais apontam claramente para além desse eclipse, para além desse silêncio. O primeiro são as cidades-estado italianas, Florença, Veneza, Gênova, Siena, no norte da Itália a partir do século XI. Cidades mercantis conquistaram a autonomia e desenvolveram formas de governo republicanos. Não eram democracias, elas eram oligarquias de mercadores, mas elas conseguiram desenvolver instituições importantes, conselhos eletivos, podestas, com mandato limitado, comissões de fiscalização, arquivos públicos. Veneza, ela tinha algo interessante, particularmente interessante, chamava o Grande Conselho, que usava um sistema de eleição sorteio para nomear o Doge, que era o chefe de Estado. O processo envolvia 10 rodadas, alternando eleição e sorteio, projetado explicitamente para evitar que famílias poderosas monopolizassem o cargo. O segundo fenômeno aqui que vale destacar é a Magna Carta inglesa de 1215. João Sem Terra, o rei da Inglaterra na época, havia violado os costumes feudais, de formas que irritaram profundamente os seus barões. Os barões, forçaram o rei a assinar um documento que limitava o seu próprio poder, limitava o poder real, em pontos específicos. Nenhum homem livre pode ser preso ou exilado sem julgamento de seus pares. E a lei da terra. O rei não pode cobrar impostos sem o consentimento do Conselho do Rei. A Magna Carta não era democrática. A gente ainda não falava disso nessa época. Ela protegia os barões, não os servos. Mas o princípio, que nem o rei está acima da lei, esse princípio era, nesse momento, revolucionário. Mas o que a Idade Média nos ensina? Ela nos mostrou que a democracia não é um estado natural, que ela é uma conquista permanentemente ameaçada. A Idade Média também nos ensina que esse silêncio, quando a democracia some, nunca é total. A democracia, ela não ressurgiu do nada no século XVIII. Ela foi sendo tecida, trabalhada fio a fio, ao longo de séculos de conflito e de invenção institucional. E os mecanismos que o poder usa para se perpetuar, a ideologia que naturaliza a hierarquia, por exemplo, o controle da informação, a supressão da dissidência, a concentração de autoridade espiritual e temporal numa mesma pessoa, numa mesma mão, não pertence ao passado. Esses mecanismos ainda são recorrentes hoje. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e compartilha com quem quer entender como o poder realmente funciona, para além das aparências. É isso que eu tento trazer aqui para vocês. No próximo episódio, a gente vai sair da Idade Média e vamos chegar ao Iluminismo, que é o momento em que o poder começa a ter que se justificar. Vamos falar de Locke, de Rousseau, de Montesquieu, vamos falar do contrato social. E vamos falar das duas revoluções que mudaram o mundo. O silêncio medieval, ele durou aproximadamente ali 1000 anos. O que veio depois durou muito menos, porque as ideias, uma vez soltas, não voltam para a caixa. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau.